o melhor dia da minha vida. Sabe, gente, uma coisa que eu sempre gostei da DC nas animações dela é que de vez em quando ela fazia um episódio ou um filme animado que tinha um final avassalador. Sabe, aquele final super triste que te deixa ali parado olhando pra televisão, tentando entender o que aconteceu. E você absorvendo a emoção da cena. Cara, eu amo isso na DC, eu amo. E daí, por causa disso, eu e o Marcelo, a gente começou a lembrar de alguns dos episódios com finais mais tristes que a DC já teve. E daí, galera, nós lembramos de uns aqui que, nossa, são muito bons. Episódios maravilhosos. E é por isso que a gente separou essa lista aqui com 11 finais mais tristes e emocionantes que a DC já fez. Então, sem perder tempo, vamos pro primeiro. Número 1, o episódio da Baby Doll Batman. Eu não queria isso. Gente, assim, ó, esse final é bom demais. Aliás, esse episódio é bom demais. Eu ouso dizer que é um dos melhores episódios do Batman Animated Series. É bom nesse nível. Nele, acompanhamos a vilã Baby Doll, que é uma atriz que teve um programa de televisão famoso nos anos 80, quando ainda era criança. Contudo, com o passar dos anos, o programa foi cancelado. E como ela tinha um problema de não poder crescer e continuava com a aparência de criança, ela nunca mais conseguiu uma carreira de sucesso na televisão. Ninguém via ela como adulta, e sim como aquela criança do programa de televisão. E ela meio que absorveu isso para a vida dela, o que fez ela criar essa personalidade que fica cultuando totalmente o passado dela. E ela meio que, por causa disso, ficou presa à infância dela. Porque foi na infância que ela teve o grande sucesso da vida dela. E no final das contas, ela só quer repetir o sucesso que ela teve no passado. E por causa disso, ela decide sequestrar o elenco original da série de televisão para fazer um revival forçado com ela virando uma nova estrela. E aqui, ó, pensando bem, esse episódio, além de triste e emocionante, é bem meta. Obviamente, o Batman acaba sendo envolvido na situação e ele precisa deter a Baby Doll, mas com todo o cuidado possível, porque ele sabe que ela tá mais precisando de ajuda do que de fato ser presa. E o ápice da carga de emoção do episódio é justamente no final, quando a Baby Doll tenta fugir do Batman. Nós chegamos numa sala cheia de espelhos, e o Batman, observando de longe, não fala nada e nem faz nada. Ele apenas deixa que a Baby Doll perceba o que ela errou. E ao ver o seu eu idealizado num espelho mágico, ela percebe que toda a sua vida foi uma ilusão, uma grande mentira. Ela então desmorona e começa a atirar nos espelhos e eventualmente atirando na sua própria eu idealizada. O que, de novo, é muito meta. E com isso, a Baby Doll vai aos prantos. E ela chora ao perceber o que ela fez com a vida dela. Ela finalmente percebe que não adianta querer continuar vivendo uma vida do passado, sendo que esse passado não vai mais voltar. E, por mais que esse passado seja maravilhoso para ela, ele já foi e não vai mais voltar. E nessa cena muito boa, ela chora e o Batman chega ali sem falar nada e oferece o seu apoio. O episódio termina com essa frase de impacto, com ela dizendo justamente a frase do seriado dela. Eu não queria isso. E a gente tem um fade out, créditos do Batman Animated Series e 10 de 10 entrou pra história. Esse episódio é muito bom. Aliás, é 10 de 10 sem questionamento. E o mais incrível disso tudo é que é um episódio sensacional do Batman que não envolve um grande vilão do Batman. E mesmo assim, ele é histórico que todo mundo lembra desse episódio justamente por causa da Baby Doll. É, sem sombra de dúvidas, o melhor episódio do Batman Animated Series sem os vilões clássicos. Aliás, o que também faz funcionar esse episódio também são as diferenças e as semelhanças do Batman com a Baby Doll. O Batman possui um passado em que ele quer fugir, a morte dos seus pais. Já a Baby Doll possui um passado na qual ela quer retornar. Ambos lidam com os problemas de formas diferentes, mas de alguma forma eles acabam se encontrando aqui, nas dores de cada um e no conforto da ajuda deles. Enfim, é um episódio muito bom, vamos pro próximo. Número 2, o final do Batman contra Capuz Vermelho. É o melhor dia da minha vida. Gente, assim, ó,
Batman contra Capuz Vermelho é uma das melhores animações do Batman de todos os tempos. Não há como não dizer isso. E é claro que o final de uma das melhores animações do Batman de todos os tempos tinha que ter um final super, hiper, mega triste que deixa a gente se sentindo mal. Olhando pra tela e pensando, pô, isso é final. Isso é final sim, gente. Na animação, vemos Jason Todd morrer, ressuscitar e virar o Capuz Vermelho. Ao mesmo tempo em que ele quer se vingar do Batman, pra depois, no final, sumir de vez. E durante toda a animação, a gente vê essa jornada triste do Jason Todd. É uma tragédia anunciada. O coitado não tem felicidade. Ele quer ser feliz, mas nada na vida dele caminha de um jeito pra ele encontrar felicidade. Tudo dá errado pra ele. E o filme, não satisfeito de mostrar essa tragédia durante o tempo todo, ele tem que dar um último flashback na última cena pra gente desmoronar no final perfeito pra essa animação. Os flashbacks nessa animação foram todos muito bem realizados e colocados na medida certa para entendermos a história do Jason e o que o Batman tá sentindo. É por isso que o último flashback é tão poderoso assim, lembrando de uma vez que o Robin Jason Todd estava na caverna se aprontando para sair numa missão. Ele está animado, porque é o Robin, e nisso faz umas cambalhotas e sobe no topo do Batmóvel e diz: "Esse é o melhor dia da minha vida." E a animação termina nesse take aí. Esse é o melhor dia da minha vida. Pum, acabou. Cara, assim, ó, é muito bom. O Jason Todd, que a vida toda tentou ser feliz, tentou morar nas ruas, tentou ser Robin, tentou ser ajudante do Batman, tentou ser algo a mais, tentou ser Capuz Vermelho, tentou se vingar. O coitado nunca foi feliz. Mas naquele breve momento em que ele estava para ser Robin, ele foi feliz. O Jason sempre tá fugindo, sempre tá com raiva, sempre tá tentando ser alguém. E ali, naquele momento, graças ao Batman, ele foi feliz. E a gente vê através da perspectiva do flashback como que o Batman conseguiu ajudar de certa forma o Jason Todd, mesmo que por um breve momento. Só que ao mesmo tempo que esse é um flashback de sucesso do Batman, ao mesmo tempo é do fracasso dele. Porque a gente sabe que depois dali, só tragédia aconteceu na vida do Jason. E o final duro desse jeito é simplesmente o perfeito pra acabar com esse filme. E o melhor de tudo é que ele fala esse diálogo, dá fade out, dá crédito, a gente tem uma música meio sombria nos créditos, e a gente fica ali, olhando pra tela, tentando entender tudo que aconteceu no filme, absorvendo o filme. E essa é uma forma muito boa de ter uma história do Batman, porque o Batman, entre todos os heróis mais conhecidos, ele é um daqueles personagens que geralmente tem esses finais melancólicos, porque acaba sendo uma forma poderosa da gente se conectar com o personagem. A vida é dura, pra gente é dura, pro Batman é duro também, é difícil, as coisas não dão certo pro Batman e não vão dar certo pra gente. Então, quando as coisas dão erradas pro Batman, a gente geralmente se identifica com isso. Porque é uma forma de fugir do clichê de histórias de super-heróis, né? Que histórias de super-heróis sempre tem que terminar com o final feliz, dá tudo certo. Não com o Batman, não com o Jason Todd. E eu acho que é por isso que essa animação também ela é tão amada assim. Número 3, o final do Tornado Vermelho em Brave and the Bold. Papai! Esse é o episódio que você tem que bater no peito aqui, ó, e dizer: Batman Brave and the Bold é bom. É muito bom. Não se deixe enganar só porque tem esse traço infantil, porque quando ele quer, amigo, ele faz uns episódios assim, ó, de chorar de tão bom que ele é. E esse do Tornado Vermelho é a prova disso. O episódio acontece na primeira temporada e vemos o parceiro do Batman, o Tornado Vermelho, que é um robô, tentando se aproximar da humanidade, criando um filho para ele mesmo. O episódio por si só já é bem poderoso, porque o filho robô do Tornado Vermelho vira o vilão. E a gente tem essa disputa do pai enfrentando o filho. Eles aspiram, eles ousam sonhar. E ao mesmo tempo que acontece tudo isso, a gente vê o Batman. E o Batman nessa história, ele é um pouco preconceituoso, porque ele não admite que o Tornado Vermelho possa ser humano. Ele vê o Tornado Vermelho como um robô, e nada além disso. É muito cruel por parte do Batman, mas de certa forma é a jornada que o Batman passa pelo episódio, pra no final a gente entender a jornada do Tornado Vermelho e o que faz ele ser humano. O Tornado Vermelho cria o filho com tudo que ele aprendeu vivendo com os humanos, mas mesmo assim, no final,
ele acaba se tornando um vilão. Uma batalha acontece e o Tornado Vermelho precisa destruir o seu próprio filho. E a animação, ela nunca tá satisfeita, né? Ela tem que ir além. Não bastava o Tornado Vermelho destruir o seu próprio filho. Não, eles têm que ir um pouquinho além e fazer o final mais triste possível. Os restos robóticos do filho do Tornado são colocados numa espécie de mesa de operação. E o Batman e o Tornado Vermelho ficam ali refletindo sobre a humanidade. O Batman finalmente entende que ele estava errado e que o Tornado Vermelho pode sim ser considerado humano. Mas, embora o Batman comece a acreditar no Tornado Vermelho, o Tornado Vermelho deixa de acreditar que é humano. Ele desiste de ser visto como humano exatamente no momento em que destrói as partes do seu filho. O que meio que é para simbolizar a cremação. Ele claramente fica abalado e chega a chorar, mas da maneira mais robótica e fria possível, ele apenas fala: Vazamento de óleo. Devo fazer um diagnóstico interno. Daí o episódio termina com ele dizendo que ele precisa reparar as peças dele, porque tá com defeito, e ele segue a vida desistindo de ser humano. Cara, que final, que episódio. Meu Deus, esse episódio é muito bom. O Tornado Vermelho, que é um robô, que passa o episódio inteiro querendo ser humano, querendo ter um filho, quando ele mata o filho dele, é quando ele perde a esperança de ser humano. Mas mesmo quando ele chorando, uma das maiores provas de humanidade que um robô poderia dar, ele não admite que é humano. Porque agora ele jamais vai conseguir se ver como humano. O filho dele, o que é para ser o maior sucesso dele como humano, ele falhou. E ele jamais vai se perdoar por causa disso. Na cabeça dele, o Batman estava certo. Ele não é humano e jamais vai ser. Contudo, a ideia toda do episódio é que a gente veja o Tornado Vermelho como um humano, com sentimentos. E é por isso que o Batman, no início do episódio, começa tão cético contra essa ideia e no final ele já aceita a ideia que o Tornado Vermelho é humano. Cara, assim, ó, esse episódio, ele é muito bom. Eu rivalizo esse episódio com o episódio do Alma de Silicone lá do Batman Animated Series. Esse final é bom e ele te pega totalmente desprevenido, porque você jamais está esperando um negócio tão complexo para um desenho como Batman Brave and the Bold. E é bom demais. Número 4, a morte do Solomon Grundy. Solomon Grundy, nascido numa segunda-feira. Esse daqui é um dos episódios mais queridos do desenho clássico da Liga da Justiça. Nesse episódio, acompanhamos a Mulher Gavião e um grupo da Liga da Justiça, juntamente com o vilão Solomon Grundy, para deter uma ameaça. O que acaba realmente tornando o episódio especial é o final dele, porque a gente vê a jornada do Solomon Grundy. Esse vilão meio bobão, que tem um grande coração, que quer ajudar e não sabe exatamente o que está fazendo, mas no final ele realiza um grande sacrifício e acaba morrendo. Ele acaba virando um grande amigo da Mulher Gavião, e para proteger a Mulher Gavião ele faz de tudo, inclusive se sacrifica para ajudar ela. E o que me pega na morte do Solomon Grundy é todo o diálogo, é o clima final. O diálogo é extremamente triste com Solomon Grundy. O desenho simplesmente não teve medo de dizer que ele morreu. Não! Aguente firme! É um momento bem forte do desenho. E se a gente parar pra pensar, isso daí já é perto dos últimos episódios do desenho clássico da Liga. E, se eu não me engano, nunca tinha tido morte no desenho até então nesse nível. E eles vão aqui e fazem com tudo. Ele morre, tem discurso que ele morre, tem cena triste que ele morre, tem musiquinha que ele morre, tem a lápide dele, tem o funeral de... Cara, é o pacote completo pra você chorar no final. O epílogo também sempre me pegava, porque a Mulher Gavião faz a lápide pro Solomon Grundy e os heróis se reúnem para prestar homenagens. E quando todos saem dali, vemos que na lápide do Solomon Grundy estava sua frase de efeito, que é aquela rima dele, né, que Solomon Grundy nasceu numa segunda-feira. O que, de certa forma, era um foreshadowing para dizer que ele vai ressuscitar. Então, assim, ó, pra mim foi como se ele tivesse morrido. E foi pesado demais aquele frame final com a lápide dele, ele corta, vai pros créditos e termina. É isso aí. Cara, pesado, e eu tenho certeza que outras pessoas se sentiram assim, ficaram tristes com Solomon Grundy, e pra mim, esse com certeza é um dos melhores finais que a DC já teve num episódio. Número 5, Batman Criança. Não sou mais criança desde os 8 anos de idade. Esse momento aqui dói. Esse daqui é bom demais. Ah, esse é bom demais. Estamos falando do episódio da Liga da Justiça Sem Limites, que a Liga é transformada em crianças.
E eles precisam enfrentar um feiticeiro que modificou toda a realidade à sua vontade. E bem, esse é o episódio. A Liga da Justiça vira criança e eles fazem um monte de piadinhas sobre eles agora serem crianças. Parece uma coisa extremamente infantil, né? E bem, porque é um episódio bem infantil e super leve da Liga da Justiça. E não tem nada de errado com isso. Só que aí a gente chega no final. E amigo, o final é um soco no estômago. A Liga consegue reverter o feitiço e volta a ser adulta. E é nisso que a Mulher Maravilha, que tá sempre tentando ver o lado positivo das coisas, acaba dizendo que foi legal ser criança por um tempo. E o Batman então responde da maneira mais triste possível, de que ele não é mais criança desde os 8 anos de vida. E tipo, gente, cara, isso daí, meu Deus, o Batman quebrou o clima do episódio com uma frase. Tá todo mundo feliz ali, a gente é criança de novo, agora é adulto, foi legal ser criança. E o Batman: Eu não sou mais criança. Cara, essa frase é perfeita, porque até num clima de festa como esse episódio, o Batman vai chegar ali e vai dar a sua depressão dele, sabe? Ah, meus pais morreram. Cara, é muito bom porque fala muito da personalidade do Bruce. De repente você até se sente mal por ter gostado do episódio, sabe? Porque é um episódio que, como o Batman virou criança de novo, isso deve ter feito ele lembrar de todas essas coisas do passado dele, ainda pior. Então pro Batman essa experiência foi horrível, horrível. O Batman simplesmente larga na lata ali pra Diana: Não, eu não sou mais criança desde os 8 anos. Caraca, cara, é muito pesado. Principalmente porque é do nada, simplesmente do nada. Só que assim, o episódio não termina por aí. Porque a última cena também é muito triste. Porque a gente vê o Mordred, né, que é o vilão do episódio, só que agora ele tá velho e sem poder fazer mais nada a não ser ter a ajuda da sua mãe. E temos essa cena aqui extremamente triste, na qual ele é imortal, mas não pode fazer mais nada, apenas ser ajudado pela sua mãe. E no final das contas, ele conseguiu o que ele queria, mas o preço foi simplesmente alto demais. Número 6, Coração de Gelo. Onde uma mão calorosa espera pela minha. E olha aqui, né? Mais um episódio do Batman Animated Series. E esse daqui, obviamente, é um dos melhores episódios do Batman e mais celebrados de toda a animação dos Estados Unidos. A gente tá falando do episódio do Batman que ganhou o Emmy. O episódio que fez o Batman Animated Series entrar pra história das melhores animações de todos os tempos. E a verdade é que o Batman Animated Series tinha muitos desses episódios com finais tristes, porque toda a estética do Batman Animated Series era inspirado nos movimentos de Nova Hollywood dos anos 70. E nos anos 70 era muito comum ter esses finais melancólicos em aberto. E obviamente que o episódio do Senhor Frio não poderia ser diferente. Nele descobrimos o passado trágico dele envolvendo a sua esposa Nora e as indústrias Gotchcore. E o melhor do episódio, sem sombra de dúvida, é o diálogo do Senhor Frio. Como se fosse a mão ágil da vingança. A verdade é que Shakespeare aprovaria esse diálogo. É bom nesse nível. Só que assim, ó, pra um vilão melancólico, a gente precisa de um final melancólico. E o Batman Animated Series era mestre em fazer isso. Após o Batman prender o Senhor Frio no Asilo Arkham, vemos ele na sua cela especial, lamentando o que aconteceu e lembrando da sua esposa Nora. E o que temos na sequência é um diálogo que arrepia até a espinha do Senhor Frio filosofando sobre a sua esposa. E logo depois que ele fala isso, vemos que longe dali o Batman acompanhava tudo. E antes dele ir embora, ele dá uma última olhada para o Senhor Frio e parte para a próxima aventura. Perfeição, perfeição! Esse episódio é bom demais, esse final é bom demais! O Senhor Frio, entre toda a história do Batman, sempre foi um vilão extremamente caricato. Gente, ele é o cara que tinha uma arminha de gelo. Ele era uma piada, ele sempre foi uma piada. Aí quando eles chegam nesse episódio do Batman Animated Series, eles vão e fazem a gente chorar por causa da história dele. E eles pegam esse vilão que era uma piada e transformam nesse negócio que a gente tá chorando por ele no final. A gente sente pena dele no final. É por isso que o Senhor Frio no Batman Animated Series é espetacular. Eu só posso pedir o seu perdão. O Senhor Frio, na temporada clássica do Batman Animated Series, só teve 2 episódios. Esse e o que ele foge, o que leva pra um filme depois. E deu, essa é a participação do Senhor Frio no desenho clássico. E todas as vezes que ele aparece, cara, é muito bom, é sempre importante. E eles mandam bem demais. E eles sabem dar esses diálogos melancólicos, reflexivos sobre a vida, sobre o Senhor Frio, usando o gelo como metáfora, que é
demais. E se você parar pra pensar, poderia ter dado muito errado, poderia ser super clichê genérico. Mas não é, simplesmente não é. É bom demais. E o Paul Dini aqui estava inspirado e entrou pra história do Batman. Número 7, a carta do Flashpoint. Bem, podemos concordar que a animação do Flashpoint é uma das melhores animações da DC de todos os tempos, né? Pelo menos eu acho isso, eu acho que é uma das melhores. Sem sombra de dúvidas, é uma das melhores adaptações de sagas de HQs para uma animação. Eles não só adaptam a história, como conseguem deixar ela tão emotiva quanto a original. E um dos momentos mais marcantes e que define a emoção dessa animação é justamente o final. A famosa carta do Thomas Wayne pro Bruce Wayne. Durante toda a animação, vemos como que o Thomas sofreu pela morte de seu filho Bruce. O destino cruel fez ele virar Batman nesse universo, o que levou a ser igual ao seu filho, só que uma versão mais brutal, um verdadeiro cavaleiro da vingança. Claramente vemos que o Thomas precisa do Bruce. A gente vê claramente nos diálogos, na emoção, nos trejeitos do Thomas, que ele jamais vai ser feliz, porque ele não tem o Bruce. Ele não pode mais ser feliz. Ele está quebrado, ele é um Batman quebrado. E é por isso que o sacrifício dele é tão poderoso no final da animação. Mas mais especificamente, é a carta que ele manda para o Bruce. É uma carta que literalmente atravessou o tempo para chegar no seu destinatário. E ela chega no Bruce, que quando lê, parece ter encontrado um pouco de paz e felicidade. Justamente a carta de seu pai, desejando felicidade. E a cena em si, ela é 10 de 10, a gente vê o Bruce chorando, é muito bom. Mas o que eu amo é o diálogo do Bruce. Você é um excelente mensageiro. Obrigado. Cara, eu acho isso tão emblemático porque isso entra diretamente nas origens do Flash. O que inspirou a criação do Flash? Hermes, o deus grego, aquele cara que fica correndo de um lado pro outro. A grande tarefa dele entre os deuses gregos era de levar mensagens. E aqui o Flash tá fazendo praticamente o que o Hermes fazia. Levar uma mensagem de um lado pro outro. E uma mensagem extraordinária. E o jeito que eles conseguem levar esse problema, que é um problema do Batman, para uma animação que é do Flash, linkando as duas coisas, eu acho poesia, eu acho arte, eu acho 10 de 10. Sinceramente, eu acho 10 de 10. Exagerei, mas não tô nem aí, eu acho esse final muito bom. Assim, ó, com todo o coração, eu acho um ciclo muito poderoso esse negócio do Flash entregar a mensagem pro Batman no final do filme. Porque ele tá levando uma mensagem do Batman que quebrou pro Batman que não quebrou. O Batman que não tinha esperança no mundo entrega uma mensagem de esperança pro seu filho, cara. E tem o fato de vermos o Batman chorando. Que, gente, não é todo dia que a gente vê isso acontecer. Enfim, resumindo, tudo que acontece nessa cena, eu acho perfeição, eu acho que entra completamente no clima, na intenção, no coração do filme. E se não tivesse essa cena, talvez o filme não fosse tão bom. Então assim, ó, perfeição absoluta. Número 8, a morte do Superboy em Justiça Jovem. Justiça Jovem tem vários momentos que a gente poderia colocar aqui, e eu confesso que fiquei na dúvida em qual momento colocar. Porque assim, ó, com certeza o momento mais triste de todo o desenho é a morte do Wally West e do Flash, que acontece no final da segunda temporada. E eu não quero questionar, esse momento aí da morte do Wally é o momento mais triste da história do desenho. Só que tecnicamente não é bem o final. Porque logo depois que ele morre, eles fazem todo um epílogo pra não deixar o clima assim tão de velório. Então eu preferi escolher um outro momento que, na minha opinião, é tão impactante quanto, que é a morte do Superboy na 4ª temporada. E eu tô falando especificamente do momento dos créditos finais, que vemos a Miss Marty chorar pela morte do Superboy no seu altar. Não tem música, não tem movimento de câmera, é só ela ali, chorando por vários minutos e sem parar. Nossa, isso é muito duro. É muito dura essa cena, ela é muito crua. Muitas vezes o segredo de um bom storytelling é não cortar uma cena, é deixar a emoção seguir por mais tempo. Porque se você faz essa cena e ela chorando só por 15 segundos, talvez não tivesse o impacto. Mas quando você deixa a cena correndo por mais de 1 minuto e a gente vê a cena de longe nos créditos, como se fosse uma coisa que a gente não deveria estar vendo, um momento íntimo do personagem chorando pela morte do seu amado, cara, isso deixa a situação muito mais dura, verdadeira e emotiva. O relacionamento do Superboy com a Miss Marty é perfeito no desenho. E quando ele morre, ela sente de fato isso. E eu acho que o mais genial de tudo isso é que lá dentro, a gente sabia que o Superboy não ia morrer nessa primeira saga. A gente sabia.
Óbvio que ele não ia morrer. É o Superboy, eles não iriam matar o Superboy assim. Mas, quando a gente viu essa cena da Miss Marty chorando, por um breve momento, a gente acreditou na morte dele. E é aí que tá, esse é o segredo dessa cena ser tão emocionante, tão triste. Ela é tão forte, que a gente acredita que ele mentiu. Muito embora todo o nosso cérebro, toda a nossa lógica tá dizendo, não, ele tá vivo, ele vai voltar daqui a pouco. Como de fato ele voltou. Mas naquele momento, naquele final do episódio, com a gente impactado, a gente acredita. E é isso, cara, que torna essa cena tão forte pra mim. Eu amo essa cena. Esse episódio é muito bom. Como diria o velho ditado, né? Às vezes o importante não é nem analisar, é apenas sentir. E nessa cena, nós sentimos. Número 9, o final do Fantasma Cinzento. O Fantasma Cinzento era meu herói. É mesmo? Assim, originalmente, esse episódio do Batman Animated Series, ele não tinha um contexto triste. E a grande ideia dele era, de fato, homenagear o Adam West nos anos 90. Contudo, assim, ó, após a morte do Adam West, esse episódio eu não consigo desassociar ele. E sempre que eu vejo ele, eu fico muito emocionado. Porque ele vira uma mensagem de obrigado de fãs do Batman pro legado do Adam West. E tudo que permeia o episódio, as homenagens, os diálogos, o final, é justamente o legado do Adam West. E isso daqui é Batman. Isso é Batman. Cuidado com o Fantasma Cinzento é o meu episódio favorito. E pra mim, o melhor episódio do Batman Animated Series. Tudo é fantástico. A trilha, a homenagem, os cuidados, é tudo perfeito. Descobrimos que o Batman tem um herói de infância que se chama Fantasma Cinzento. Ele é um herói fictício de um programa antigo do universo dele. Quem interpretava esse personagem era Simon Trent, e que na dublagem norte-americana é feita pelo Adam West. Então, por causa disso, esse episódio acaba ganhando contornos meta muito forte. O herói da infância do Batman era o Adam West, que foi o Batman do passado e que naquele momento vivia esquecido, que era justamente o panorama naquela época, que as pessoas não valorizavam tanto o legado do Adam West pro Batman, porque o Batman dele era colorido, o que era uma grande injustiça. Então, esse episódio, lá nos anos 90, ele veio pra dizer, não, peraí, esse Batman foi importante, esse Batman salvou o Batman. Então peraí, vamos respeitar. E eles fizeram isso. Paul Dini, Alan Burnett, Bruce Timm sabiam disso. E eles fizeram esse episódio justamente por causa disso. Tem um momento no episódio que, assim, ó, eu sempre choro, que é quando Simon entra na Batcaverna. O Fantasma Cinzento era meu herói. Então meu trabalho não foi em vão. Não, Adam. Não foi e nunca será. E a gente, os fãs, os produtores do Batman, jamais vão deixar as pessoas esquecerem disso. O seu Batman salvou o Batman. Contudo, assim, ó, o vídeo é pra falar do final. E quando o Batman e o Fantasma Cinzento salvam o dia, nós temos uma espécie de final feliz com o VHS da série original sendo relançado. E o Simon Trent ficando novamente famoso por causa disso. Ele se encontra com Bruce, que repete as mesmas falas de quando estava com o fantasma vestido de Batman. Ou seja, o Simon descobre que o Bruce é o Batman. E eu acho isso tão poético, tão perfeito para esse final. E assim, ó, claro, não é triste. Não é alguém que morreu e faz um discurso super, hiper, mega triste. Mas pra mim é o contexto todo, sabe? Esse final, ele acaba sendo triste. Eu me emociono com ele porque eu vejo que ele é mais do que ele está dizendo ali. Ele é um pedaço da história do Batman. Não é triste, mas é cheio de esperança e revigorante. Mas ao mesmo tempo que ele é revigorante, ele também nos lembra que a gente perdeu o Adam West. Então, assim, é uma coisa super difícil de explicar. Enfim, é o meu episódio favorito do Batman Animated Series. É o que eu sempre choro no final. E, na minha definição, ele é um final triste. Número 10, a morte do Turpin. Até logo, velho amigo. Assim, ó, em termos de tristeza, eu acho que esse é o episódio com o final mais triste da DC. E, infelizmente, poucas pessoas se lembram porque o Superman Animated Series não reprisava tanto quanto o Batman. Mas acreditem no que eu vou dizer, esse final é muito triste. Tudo acontece na saga Apocalipse Now, quando o Darkseid invade a Terra depois de 2 temporadas de cliffhanger. E quando ele chega, é realmente tudo isso mesmo. No final, o Superman é capturado e subjugado no meio de Metrópolis para que todos assistam
o seu fracasso. E é então que surge o amigo detetive do Superman, o detetive Turpin. O Turpin, ao longo das temporadas, aparecia de vez em quando, e ele era da força policial, uma espécie de comissário Gordon do Superman. E quando ele vê o Superman sendo julgado pelo Darkseid, ele não se sente intimidado. Ele parte para cima e revida. Eventualmente, ele arremessa um item que consegue libertar o Superman e permite que o Super comece a lutar contra o Darkseid. E até aqui tudo bem, ainda não tá triste, mas né, vai ficar triste. Exatamente na hora que o Superman iria lutar com o Darkseid, chega o exército de Nova Gênesis e diz que eles irão proteger a Terra de agora em diante, o que força o Darkseid a desistir do seu ataque. Mas antes dele ir embora, o Darkseid usa sua sanção ômega e dispara diretamente no Turpin, que nessa cena chocante vira pó. E gente, ele vira pó. Ele morreu, você morreu, virou pó. E é muito chocante também porque ao longo de todos os episódios do Superman Animated Series, nunca teve uma cena assim. Tem até um outro episódio que o Darkseid usa a sanção ômega e o cara não morre. Ele vai pra um outro lugar. Só que aqui o Turpin morre. E da forma mais chocante. Ele vira pó e o Superman fica indignado, cheio de raiva, com seu uniforme rasgado, gritando em Metrópolis, desesperado que seu amigo morreu. Cara, é muito triste. E sim, não tem pegadinha, o Turpin morreu, ele nunca mais aparece. E no finalzinho do episódio, temos esse enterro pro Turpin, que é maravilhoso. Os personagens da série todos aparecem para homenagear o Turpin que morreu defendendo a Terra. Até o Lex Luthor aparece, e quando todos vão embora, surge o Superman na lápide do Turpin. E ele fala essa frase poderosa. No final, o mundo não precisava realmente de um super-homem. Apenas de um bravo. Essa frase, ela resume perfeitamente as histórias do Superman. Claro, o Superman, ele é esse cara super poderoso e tal, sempre consegue encontrar a solução, mas o que faz o Superman ser o Superman é o coração do Superman, são as atitudes do Superman e a esperança que ele passa para a população fazendo sempre o jeito certo. É o significado do Superman. E o Turpin, por ser amigo do Superman, ele entendia perfeitamente isso. E ele faz isso, ele é Superman. Embora não tenha superpoderes, ele age como Superman. E o final todo ele é construído desse jeito para que você sinta realmente que o Turpin se sacrificou por algo maior. E esse take final aqui, ó, do Superman olhando para a lápide do Turpin, se encerra, não é dito mais nada, é muito bom. É um dos momentos mais tristes de animações da DC. E a gente tá falando de uma animação do Superman, na qual não era assim super pesado. Na verdade, era um clima super leve numa animação do Superman, mas que aqui conseguiu ter um momento mais triste do que vários momentos do Batman Animated Series. E número 11, bônus, Beco do Crime. Esse daqui é um episódio muito bom de uma forma geral, mas o final dele, o final é bom demais, Nele, vemos o Batman indo visitar a sua amiga Leslie Tompkins no Beco do Crime. E isso tudo para homenagear a morte de seus pais, deixando as tradicionais rosas no local. Contudo, bandidos estão tentando destruir o bairro para tentar construir um novo shopping. O Batman, então, precisa salvar a Leslie e conseguir deter os bandidos. Bem, esse é um episódio que você tem que imprimir todos os frames e colocar na legenda embaixo. Isso é Batman. Batman. Porque muita gente fala, né, que o Batman não tem impacto positivo dentro da cidade porque o Batman vai atrás dos vilões e não ajuda de fato a população. Mentira! Esse é o episódio que mostra que o Batman se importa com a população, que o Batman ajuda a população, principalmente nesses lugares onde sequer tem polícia. Que o Batman vai fazer um monte de coisa aí e a polícia não tá nem aí, cara. E o Batman tá ali ajudando. As pessoas veem o Batman como uma pessoa que se dá pra confiar. O Batman faz de tudo pra prender esses caras que estão destruindo o bairro. E no final, o morcego consegue salvar a Leslie, detém os planos dos bandidos, mas não consegue prender o cabeça do plano. O que, de novo, é o que nos faz amar o Batman, essa luta interminável do Batman contra o verdadeiro problema, e que ele não consegue realmente pegar, sabe? O Bruce fica irritado por não conseguir pegar o Daggett, mas a Leslie o lembra do porquê que ele tá ali. E é nisso que ambos vão caminhando até onde os pais do Bruce morreram. E ele deixa ali as rosas e o Bruce fala que boas pessoas ainda moram no Beco do Crime. E temos o corte dessa cena com o Bruce criança sendo abraçado pela Leslie jovem.
Ah, essa transição é perfeita, assim, ó. Nossa, impossível você não sentir 1 trilhão de emoção vendo esse final. Não tem. Isso daqui é Batman. Cara, assim, ó, eu amo esses finais melancólicos do Batman Animated Series. Por que não se faz mais finais como esse, sabe? Aquele final triste, um punch na sua cabeça pra você ficar refletindo sobre os personagens. Eu não consigo entender por que não fazem mais isso. E a simbologia toda da cena, né, gente? É o Batman ali no beco do crime, um local que, teoricamente, ele teria todos os motivos pra odiar. É onde os pais dele morreram, mas ele não tem mágoas, ele não tem raiva. Ele quer ajudar as outras pessoas que estão ali. Ele sabe que o bairro precisa de ajuda. Ele tem que ajudar essas pessoas. E ele tá ali diariamente enfrentando contra tudo e contra todos. Poxa, velho, isso é Batman. E a figura da Leslie, que tá ali meio que pra abraçar o Bruce, é como se fosse Gotham abraçando o Bruce. Abraçando no passado, abraçando no futuro, ele precisa de um e do outro. Porque se ele não tivesse a Leslie, talvez ele tivesse sucumbido à dor. Talvez ele não quisesse ser o Batman, talvez ele não quisesse ajudar, talvez ele não tivesse canalizado toda a energia dele pra algo maior. Toda a cena, ela é construída pra, claro, você ficar triste, mas pra você entender esses personagens. Porque a cena fala sobre Gotham, sobre Leslie, sobre Batman, sobre tudo. É uma cena perfeita. Cara, esse episódio, assim, ó, embora não seja muito comentado, ele tem esse final magnífico 10 de 10. E mesmo ele não sendo assim, meu Deus, vou chorar copiosamente porque ele morreu, ele colocou as flores ali e tudo mais, mas a gente se emociona por outros motivos. E pelos motivos certos pra entender o Batman. E bem, gente, esses são os 11 momentos que eu separei aqui. Obviamente, tem outros momentos que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma continuação desse vídeo. Então, por favor, comentem aqui embaixo outros momentos que vocês querem e se vocês querem uma continuação desse vídeo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado. E vocês sabem, né? Dali DC. Ah, eu amo a DC. E esse foi o vídeo com os finais mais tristes da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Até a próxima. Tchau, tchau.